Minimização de autômatos. Vamos hoje então tentar diminuir as tão conhecidas AFDs. Basicamente o que a gente vai aprender hoje aqui é como deixar uma AFD que está muito grande numa AFD menor. Em resumo, isso vai significar pegar uma AFD que tem um número X aqui de Qs e tentar diminuir isso, fazendo o que? Juntando. Vamos, por exemplo, pegar o Q1 e o Q2 e vamos juntar em um único Q. É claro que para a gente fazer isso daqui, a gente vai precisar seguir várias regras, não é só simplesmente pegar dois aqui e juntar, mas durante esse vídeo você vai entender tudinho como que faz essa junção, se você pode ou não pode fazer isso daqui. Então, antes de mais nada, nós precisamos aqui de alguns pré-requisitos para a gente fazer essa minimização. Tenho dois exemplos aqui. Um que a gente não pode fazer minimização e o outro que a gente pode tentar fazer uma minimização. Então, primeiramente, não pode haver estados inacessíveis. A gente consegue ver, por exemplo, nesse exemplo aqui que não pode, que nós temos essa parte de cima que está inacessível. A gente tem aqui como se fosse dois autômatos e os dois não estão interligados. Isso daqui não pode, nós não podemos minimizar esse tipo de autômato. Ele precisa ser nesse estilo aqui, todos os estados têm que estar acessíveis. Se acontecer, por exemplo, de você ter algum autômato como esse daqui, o que você vai ter que fazer é anular e ignorar uma parte dele. Aqui nesse caso a gente ignorar essa parte de cima. Outra coisa importante é que ele seja uma AFD. Se não for AFD, você não vai conseguir fazer a minimização. Mas você pode fazer uma gambiarrinha aí, que é lícita sim, tá? Você pode pegar e transformar numa AFD através de um processo que a gente já aprendeu em outras aulas. E um outro pré-requisito é que todos os estados precisam ter todas as opções possíveis. O que eu quero dizer com isso? Nesses dois estados aqui a gente tem duas opções, ou 0 ou 1. Então, se você está, por exemplo, no estado Q0, ele tem que ter a oportunidade de você ir para o número 1, ou se não, ir para o número 0. Nesse caso aqui eu até tinha esquecido de colocar o 0. Todos os estados precisam ter todas as opções. Então, o Q0 tem como adicionar o número 1 e tem como adicionar o número 0. Aqui o Q1 tem como colocar o 0 e também o número 1. E o Q2 tem como colocar o 1 e o 0. Já aqui nesse que não pode, tem várias opções que não dá para colocar as duas possibilidades, tá? Então, se não tiver as duas possibilidades, você vai ter que criar uma espécie de possibilidade coringa. Vamos supor então que esse que não pode da gente, vamos supor que seja somente essa parte aqui, ó. Então a gente tem aqui a opção 1 que vai para Q1, só que não tem a opção 0. Então a gente cria um estado coringa aqui, um estado T. Esse estado T a gente vai trabalhar com ele e depois no final a gente vai ignorar ele e excluir. Um conceito importante que a gente vai precisar muito aqui são os estados equivalentes. Tem duas possibilidades de um estado ser equivalente. A primeira delas é a seguinte: vamos supor que eu esteja aqui em Q1 e eu vou receber uma quantidade X aqui de valores de entrada. Bom, quando eu receber essa quantidade de X, eu vou chegar aqui no meu estado final. A mesma coisa vai acontecer em Q2. Eu vou estar em Q2 e vou receber uma quantidade X aqui de números e eu também vou chegar no resultado final. Se por acaso isso acontecer, significa que Q1 ele é equivalente a Q2. Ou também pode acontecer de eu estar em Q1, receber uma quantidade X aqui de elementos e eu não chegar aqui no estado final, eu chegar em outro estado. E a mesma coisa acontecer com Q2. Eu recebi uma quantidade de X aqui de elementos e eu passar por aqui, por todos os caminhos possíveis com esses X aqui, e eu não chegar no estado final. Isso também significa que os dois são equivalentes. Um outro conceito importante aqui é o grau de equivalência. A gente vai entender melhor ele no exemplo, mas basicamente nós vamos analisar os nossos elementos um a um e encontrar qual é o grau de equivalência que eles possuem. Por exemplo, pode ser 0 equivalente, pode ser 1 equivalente, 2 equivalente, até n equivalente. Pode ser um número bem grande aqui. Depende muito do autômato que a gente está analisando. Vai ser através disso daqui, ó, quando nós encontrarmos alguns padrões de repetição, que a gente vai começar a saber o que juntar. Nós não estamos querendo minimizar os autômatos? Pois então, quando nós começarmos a encontrar alguns padrões de repetição, nós vamos pegar esses dois e transformar em apenas um. Então é através de tudo isso daí que a gente vai fazer uma atividade agora e entender como aplicar tudo isso que a gente já aprendeu. Vamos então ao nosso exemplo. Nós temos aqui um autômato com 6 estados, de Q0 até Q5. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma tabelinha.
Nessa tabelinha a gente vai dizer o que cada estado faz em cada situação. Então se a gente está aqui em Q0, se a gente receber a letra A, para onde a gente vai? A gente vai para Q2. Se a gente está em Q0 e recebe a letra B, a gente vai para Q1. Se a gente estiver em Q1 e receber a letra A gente vai para Q1. E se estiver em Q1 e receber a letra B, a gente volta para Q0. Então a gente tem que fazer isso para todos os elementos aqui. Então agora vamos começar com o grau de equivalência. Primeiramente a gente vai no zero equivalente separar entre os estados que são finais e os estados que não são finais. Então os estados aqui que não são finais são Q1, Q2 e Q3. E os estados finais são o Q0, Q4 e o Q5, que são os estados que têm essas duas bolinhas aqui. Agora a gente vai separar em mais grupos. Vamos ver quem são os equivalentes. Vamos tentar primeiro aqui com o Q0 e o Q1. Lembrando que essas daqui são as características que a gente precisa atender para dizer se eles são ou não equivalentes. Então vamos tentar aqui Q0 com Q1. Se eu estou em Q0, recebo A, eu vou para Q2. O Q2 ele está nesse primeiro grupo aqui. Agora se eu estou em Q1, recebo A, eu vou para Q1. Q1 também está nesse primeiro grupo. Então já estamos ok aqui. Aí vamos lá. Se eu estou em Q0 e recebo B, ele vai para Q1. Q1 está nesse grupo aqui. Já se eu estou em Q1 e recebo B, eu vou para Q0. Só que Q0 não está nesse grupo. Ele está no outro grupo. Então o Q0 e o Q1 não são equivalentes. Vamos tentar então com o Q2 e o Q3. Eu estou aqui em Q2, recebo A, eu vou para Q4. Q4 está nesse grupo de cá. Agora eu estou em Q3 e eu recebo o A, eu vou para Q5. Também está nesse grupo aqui. Vamos para B. Q2, eu recebo B, vou para Q5, que está nesse grupo. E Q3, recebo B, vou para Q4, também está nesse grupo. Então, Q2 e Q3, eles já são equivalentes. Agora resta saber se tem mais alguém equivalente com ele. Então vamos tentar aqui com o Q3 e o Q4. A gente está aqui no Q3, recebe A, vai para Q5, que está nesse grupo de cá. Em Q4, quando eu recebo A, eu vou para Q3, que está no outro grupo. Então, Q3 com Q4 não são do mesmo grupo aqui. O mesmo vai acontecer com Q5. Eles não estão no mesmo grupo. Mas será que o Q4 e o Q5 estão no mesmo grupo? Vamos tentar aqui. Q4 recebe A, ele vai para Q3, que está nesse primeiro grupo aqui. O Q5 recebe o A, vai para Q2, que também está nesse grupo, ok? Vamos lá, Q4 recebe o B, vai para Q2, que está no primeiro grupo. Q5 recebe B, vai para Q3, que também está no primeiro grupo. Então nós temos aqui Q4 e Q5 no primeiro grupo. Verificamos então o Q4 e o Q5, que eles fazem sim parte do mesmo grupo. Agora falta a gente ver se o Q0 e o Q1 eles fazem parte desse grupo aqui. Porque a gente já viu que eles não fazem parte desse grupo de cá. Então vamos tentar aqui. Q0 com o Q4, por exemplo. Q0 com o Q4. Q0 recebe A, vai para Q2. O Q4, quando recebe A, vai para Q3. Q2 e Q3 estão no mesmo grupo. Q0, quando recebe B, vai para Q1. E Q4, quando recebe B, vai para Q2. Q1 e Q2 estão no mesmo grupo. Ou seja, Q0 ele faz parte sim desse grupo de cá. Agora o Q1. O Q1, quando recebe A, ele vai para Q1. Já o Q4, quando recebe, ele vai para Q3. Estão no mesmo grupo. O Q1, quando recebe B, vai para Q0, que está nesse grupo de cá. E o Q4, quando recebe B, vai para Q2, que já está no outro grupo. Então, o Q1 não é equivalente com esse segundo grupo. Ele vai ficar separado aqui. Nosso Q1 não é equivalente. Agora vamos lá, 2 equivalentes. Vamos ver agora se o Q2 com o Q3 são 2 equivalentes. Q2 recebendo A vai para Q4 e Q3 vai para Q5. Q4 e Q5 estão no mesmo grupo. A gente sempre vai olhar no que está logo acima. Estão no mesmo grupo, então tá ok. Agora, já em B, vai dar Q5 e Q4. Que também estão no mesmo grupo, ou seja,
Q2 e Q3, eles são 2 equivalentes. Agora, Q4 e Q5, esses dois aqui, quando recebem A, eles vão para Q3 e Q2. Q3 e Q2 estão no mesmo grupo, então ok. E quando recebem B, vão para Q2 e Q3, que estão no mesmo grupo, ou seja, Q4 e Q5 continuam aqui sendo 2 equivalentes. E Q0? Vamos fazer Q0 com Q4. Q0 e Q4, quando recebem A, eles vão para Q2 e para Q3, que sim estão no mesmo grupo. Q0 e Q4, quando recebem B, eles vão para Q1 e para Q2. Q2 está aqui e Q1 está aqui. São grupos separados. Então, o nosso Q0 não vai fazer mais parte desse grupo aqui. Ele vai ficar separado. Repetimos o Q1 e adicionamos aqui o Q0 aqui no final. Então, quem são os dois equivalentes aqui? Esse grupo aqui e esse grupo. Esses que estão sozinhos não são dois equivalentes. Vamos lá. Continuando agora. 3 equivalentes. Q2 e Q3, vamos lá. Q2 e Q3. Quando recebem A, vão para Q4 e Q5. Q4 e Q5 está no mesmo grupo. E quando recebem B, Q5 e Q4 também está no mesmo grupo. Então, são 3 equivalentes. Q4 e Q5. Eles vão para Q3 e Q2, que estão no mesmo grupo. E vão para Q2 e Q3, que também estão no mesmo grupo. Então, eles são 3 equivalentes. Já Q1 e Q0 não são equivalentes aqui. Vocês perceberam que começou a se repetir? Esses elementos aqui começaram a se repetir. E se você continuar aqui, eles vão se repetir indefinidamente. Você vai chegar aqui em 1 milhão equivalente e vai estar o mesmo grupo. Quando você faz uma sequência aqui em que de 2 equivalentes para 3 equivalentes, ou qualquer número que for aqui, eles se repetem, não muda nada, significa que é hora de parar. E esses que se repetiram são os que a gente vai tentar juntar. Então, o Q2 e Q3, eles vão se tornar em um único elemento chamado Q2 e Q3. E o Q4 e Q5 vão se tornar em um elemento chamado Q4 e Q5. Então, como é que vai ficar o nosso autômato depois de tudo isso? O que a gente vai ter que fazer é desenhar o autômato novamente, só que agora juntando esses elementos que a gente descobriu. E agora que a gente já desenhou, a gente vai fazer as ligações seguindo a nossa tabelinha que a gente fez lá no início. Então, se eu estou em Q0, recebo A, eu vou para Q2. Então, eu vou fazer uma setinha aqui com A. Se eu estou em Q0, recebo B, vou para Q1. Então, uma setinha para Q1, recebendo B. Em Q1, recebo A, eu continuo em Q1. Então, uma setinha aqui, recebendo A. E eu vou continuar todo esse ciclo até fechar o nosso autômato. Então é assim que vai ficar o nosso autômato depois de reduzir ele. Viu só como é simples? Se você treinar, fazer mais alguns exercícios, você vai conseguir fazer isso de boa. Lembrando, esse aqui é uma atividade aqui para a disciplina de linguagens formais e autômatos. E eu sou o Caio Alan Littke que estou fazendo essa atividade aqui. Se você gostou dela, deixa o like e ao professor que está assistindo, por favor, me dê nota 10. Valeu, pessoal!